Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos falar dessa lua nova em Leão que começa hoje, 4 de agosto, às 8 da manhã. Aí já acordei bem cedinho, a gente faz aquela conexão com a lua nova. A lua nova tem esse lugar do fogo, né? Porque ela está em conexão, fusão alquímica total com o sol. Então ela é poderosíssima, por isso que a maioria das pessoas tem uma conexão com a lua nova de início, de uma relação de prosperidade. Geralmente também quando tá numa lua de fogo, ela é mais intensa, né? Então as luas de fogo, Áries, né? Lua nova de Áries, Leão e Sagitário, elas têm uma... Não que as outras luas novas não sejam positivas, tá, pessoal? Toda lua nova é positiva, mas quando a gente está falando dessa fusão alquímica, o fogo com o fogo, e nesse momento onde a gente está próximo a um portal muito grande, porque a gente está num momento de portal mesmo, de outras dimensões, né? Porque a gente está vivendo o ápice do inverno no hemisfério sul. Então, esse portal sudeste, com esse portal 8 do 8, a conexão com a estrela Sírius, tudo isso traz para a gente uma força muito grande, uma coragem e uma integração com energias que a gente estava fragmentado, tá? Então, quando a gente está falando desse leão aquário, né? Essa conexão, a gente tem esse aguadeiro, porque ainda que a gente não tenha planetas em aquário, essa conexão ela existe, tá? Sempre vai existir em todas as polaridades. Lembra que a gente está no mundo dual, a gente vive, agora está muito forte essa polaridade, mas a outra polaridade não está desconectada dessa. Então, por isso esses sirianos, eles têm essa conexão aquário, tá? Em Leão, não é só... E esse lugar onde a gente abre força para isso, traz essa coragem mesmo, né? Essa lua nova vai ser no grau 12, que fala muito desse encontro com a gente mesmo, para que a gente possa encontrar o outro. Então, a partir do momento que eu consigo me ver, eu consigo olhar no olho do outro, eu consigo ver as relações que eu tenho cultivado, eu consigo me encontrar num lugar onde vai além da questão da família, do sangue, né? Desse lugar, assim, eu vou me encontrando com pessoas que me ancoram, me estabelecem novos entendimentos, me permitem um envolvimento para um autodesenvolvimento pessoal. É muito rico, né? Porque quando a gente está com outra pessoa, a gente tem tantas trocas energéticas, né, acontecendo. Isso é muito poderoso. Então essa lua vem falar disso, vem falar da gente não entrar, sair um pouco desse egoísmo, entrar num lugar do ego saudável. Então tem um trabalho muito forte desse ego, onde vem muita limpeza, porque amanhã Mercúrio fica retrógrado em Virgem, e esse Mercúrio retrogradando em Virgem, e ele faz uma conjunção com Vênus, que está na arética em Leão, tá? Então essa relação, ela passa por uma reflexão, né? As relações, elas vão passar por um fio da agulha aí, porque depois, logo na sequência também, Vênus entra em Virgem. Então, o que acontece quando Vênus entra em Virgem? Uma depuração muito grande, né? Da nossa relação com a gente mesmo, da nossa relação com o nosso corpo, uma baita purificação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para que neste momento a gente não entre nas relações de uma forma a ser só servidor, né? Onde a gente fica nessa Vênus em Virgem cuidando dos outros o tempo todo. Então a gente vira o SOS 190. Ainda que a gente possa estar nisso também, lembra dos encontros, tem que perceber, eu tô cuidando e sendo cuidado, ó a lua nova em Leão, né? Eu tô fazendo esse encontro e eu tenho uma troca positiva, justa, equilibrada, equânime ou não. Ou eu tô só dando e não tô recebendo nada. Ou também só fico querendo receber, né? Só quero que as pessoas me venham, me reconheçam, me aplaudam, venham a mim. Ou eu não, né? Eu consigo fazer essa ponte legal, né? E é isso. E perceber esse movimento de
porque Mercúrio está muito ligado em Virgem à ação. Ele vai entrar numa retrogradação também, falando desse lugar onde, como é que tá as suas relações? Você está conseguindo, porque a prosperidade, gente, tem tudo a ver com o lugar onde você está e com quem você se relaciona, né? Como dizia minha avó, quem se mistura com algumas coisas ali, com pessoas que não são muito legais, você vai comer farelo, vai ficar ali naquele lugar meio que pequeno, né? E às vezes você perceber, aí Mercúrio a mente, como é que tá o papo, como é que tá a conexão, o que aquelas pessoas estão fazendo, o que você está fazendo para entrar no lugar daquilo que você realmente quer. Então, essa lua fala de muita cura, de onde a gente tem que ter uma ação corretiva, Mercúrio em Virgem, fazer algumas correções das nossas ações, hábitos, crenças, para que a gente possa ter novas conexões, para que a gente possa sair do lugar onde a gente adoeceu, porque a gente não vai se curar estando no mesmo lugar que a gente adoeceu. Então, se você está numa família complicada, problemática, relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, trabalho complicado, com gente tóxica, você tem que sair desse lugar. Você não vai se curar estando nesse lugar, isso é fato. Esse lugar ele tá te poluindo, te corrompendo. Ah, eu só fico no cafezinho fofocando o dia inteiro, procrastinando meu trabalho, chego em casa e falo mal do meu chefe. Putz, cara, você quer fazer, você vai melhorar como? O que você vai fazer? Ah, eu não aguento mais. Aí volta no dia seguinte e faz a mesma coisa. Por quê? Porque você tá dentro daquele lugar, as pessoas fazem isso, você faz a mesma coisa, né? A gente, quando tá no meio, a gente acaba tendo esse lugar de manada, e olha como é que esse sol é muito forte, essa lua. A gente se relaciona no espelho. O que o outro tá fazendo, eu não vou fazer, né? Aí a conexão com o aquário tá muito ligada, tá sempre ligada. Só que nesse lugar dessa lua, traz esse empoderamento da gente sair e olhar pra gente e falar, não, isso aqui não tá bom pra mim, quem eu sou, onde eu tô, o que eu quero, pá, mudo. Mercúrio retrógrado, mudo. Rola uma tela azul, um burnout aí, né? Então pode rolar crises, pode rolar, mas tudo saudável, tudo para um momento de potencial, de crescimento, de elevação, de mudança, transformação. Não há como a gente, às vezes, ficar naquele comodismo. Então, as energias, ainda mais uma energia poderosa dessa, ela vai trazer catarse, ela vai trazer alguma ebulição para você romper com essas barreiras do passado. E em específico também, muito forte a gente romper com um estado condicionado de vidas e vidas e vidas, pessoal. Que às vezes a gente está vivendo a mesma coisinha que precisa sair disso, certo? E às vezes esses condicionamentos eles vêm de registros acásticos, vêm de registros familiares, né, de padrões familiares, onde você nasce. Romper com essa teia não é fácil, mas sempre há Mercúrio trazendo aí a oportunidade da escolha para que cada um... Então, momentos de Mercúrio retrógrado é muito importante porque a escolha, o livre-arbítrio fica mais poderoso e ninguém vai te... Os astros inclinam, mas não obrigam ninguém a nada. Você vai decidir se você quer sair, se você quer melhorar, se você quer prosperar mesmo, se você quer se autoliderar. Leão fala dessa autoliderança, líder de si mesmo. Não vou seguir o rebanho, a manada, e vou seguir minha vida. Leão, ele caça sozinho, né? Ainda que ele ensina aos filhos, mas depois ele vive a vida dele. Então, ele tem que entender que eu posso viver em grupo, sendo que esse grupo perceba o que eu tô falando, fazendo metáforas. Eu posso viver em grupo, que eu vivo em grupo, todo mundo vive em grupo, ninguém é uma ilha, mas nem sempre eu tenho que fazer o que todo mundo faz. Eu tenho que seguir o meu coração. Coragem, o core, nesse lugar, desse momento onde eu tenho coragem de seguir meus sonhos, né, de colocar em prática as minhas vontades, enfim, entenderam, né? Então que autoestima, coragem, elevação, liderança, não é autoritarismo, não é raiva, não é imposição, não é controle, não é nada disso. É outra coisa.
Então, se você está querendo controlar, se você, essa Vênus anarética vai te mostrar se você está querendo controlar o outro, está com ciúmes, você se vê inseguro, insegura, você se rebaixa perante o outro, você quer que o outro fique... Você percebe que o outro tem potencial, mas segura ele ali para que ele não voe, porque você não quer perder, porque você não se garante, um monte de coisas aí. Ou seja, a gente sabe que a gente tem nossos altos e baixos, né? E às vezes a gente faz isso com família, não é nem com parceiro, parceira, é com filho, é com, né, pessoa, a gente vem ali naquele Mercúrio retrogrado em Virgem, aquele criticismo, aquela crítica maldosa, porque o outro se despedaça ali logo na nossa frente, a gente fica aquela, né? Perceba se tudo isso não tem acontecido. Faça uma autoanálise muito forte, uma autorreflexão, uma autocrítica e não fica criticando os outros, porque isso não tem nada a ver com a vida dos outros. E se a pessoa pedir o seu conselho, você dá, mas esse negócio de eu não gostei, tá feio, você não sabe, isso não presta. Isso não ajuda ninguém. Se você não tem uma palavra de elevação, Mercúrio retrogrado em Virgem, se você não tem uma ação corretiva no seu mental para a sua ação, para os seus hábitos, para aquilo que você está fazendo, falar é muito fácil, fazer é difícil. Todo mundo fala de tudo, mas vai lá fazer. Vai lá ser seu chefe, vai lá ser o presidente, vai lá ser o não sei o que, vai lá fazer. Então, na hora de criticar, falar mal, nossa, a gente faz muito bem isso, mas vai fazer. Então, é um pouco esse momento. Será que eu dou conta de fazer isso? Melhor ficar quietinho, né? Cuidar da minha vida. Bom, arianos, sol ascendente, vamos aqui pro nosso tarozinho aqui, eu vou pôr na mesa, hoje para ficar mais fácil. Vamos ver, lua nova, 7 de paus. O 7 de paus, ele fala muito profundamente de um lugar de você encontrar paz, às vezes em situações conflitivas mesmo, tá? O 7 de paus, ele é uma carta de muita intuição, tá? Que é uma semana de menos ação, mais intuição, onde você consegue perceber que tem muita coisa para ser feito, mas não se desespera com todas essas coisas, tá? Mostra uma certa organização e uma conexão, tá vendo? Ó, aqui é a organização do 4 e uma conexão com o alto. Se eu tenho esse lugar, eu consigo ter uma grande radiação positiva e ajudo o meu entorno, né? Para que esse entorno se mantenha, digamos assim, na luz, num estado elevado positivo. Mas essa carta também fala de excessos. Aí essa autoanálise para você, essa limpeza, essa reflexão para os arianos seu ascendente. O que está em excesso, né? O que está causando dano aí na sua rotina? Como é que tá seus diálogos? Como é que tá suas relações? Então, para os arianos seu ascendente é muito essa carta, 7 de paus, ela fala muito dessa necessidade de ser corajoso, corajosa, mas para fazer a limpeza interna para o externo, ok? Taurinos, 4 de espadas. 4 de espadas fala de um momento de descanso, né? Tela azul aí muitas vezes, né? Mas não é um jogar a toalha, um momento de fracasso, não é isso. 4 de espadas é aquele momento de reflexão, análise, descanso, organização, planejamentos. É uma ótima semana para se autoanalisar mesmo, se terapeutizar, fazer coisas que possam trazer melhorias, né, na sua vida, nos seus estudos, nas suas relações, mas de uma forma bem pacífica, ok? Cuidado com entender essas energias como tédio, coisas assim, tá? Bom, vamos lá. É importante que aqui, para os taurinos, essa paz, essa tranquilidade mental pode trazer novas ideias, pode trazer, né, essas reflexões todas podem ser bem positivas. Geminianos, a criança de água fala de criatividade, né? Fala desse lugar de encantamento,
de doçura, de se envolver com seus sentimentos a ponto de fazer conexões e tocar o mundo dos outros. Mas esse lugar de tocar o outro, o mundo do outro e tal, vem do tocar, de se encantar com o seu próprio mundo, com as suas próprias ferramentas, com a sua criatividade, com esse lugar bem doce mesmo que essa criança tem. Ela tem um pouco de fantasia, às vezes ela se ilude um pouco, ela tem muita imaginação. Então essa semana pode ser até difícil você conseguir organizar as coisas do dia a dia e também tudo certo, né? Às vezes a gente tá numa energia que precisa ser vivida. Então abraça esse lugar dessa criança, dessa água, de todas essas emoções, para que você consiga ser útil mesmo e dar conta da vida real, né? Da vida, da rotina. Pode ser que você tenha que se entregar aí a algumas tarefas, nem todas tão prazerosas, porém você pode encontrar conforto e ânimo em hobbies, coisas assim. Então dá um espaço na sua rotina para você ter tarefas criativas, senão fica bem frustrante. Ai, nossa, ai, que saco isso, não, enfim. Cancerianos. Uau, Rei de Ouros. Rei de Ouros é uma carta de generosidade, de colaboração. Então, os cancerianos, eles estão num lugar aí de poder, de liderança, de realmente conseguir ter uma visão de como poder ajudar o outro, de como conseguir organizar, mas tem que aprender a ceder, né? O rei, ele compartilha, ele cede. Pode ser que você pode ser não, será. Você será de grande ajuda para as pessoas aí à sua volta, né? Uma grande riqueza ter você por perto aí, canceriano do seu ascendente. Com certeza essa semana você estará trabalhando bastante para que tudo fique legal, né? À sua volta aí. Tudo bacana. Também tem muito a ver com trabalho, tudo isso, tá? Os leoninos, né? Essa lua nova aí pra eles, ó. 9 de paus, fogo. E é interessante que essa carta fala dos desejos, né? Só que os desejos estão presos aqui embaixo, na matéria. Esses desejos você só vai conseguir se você se transformar, se você conseguir perceber o poder que você tem na sua alma. Senão você sempre fica achando que o que você quer está distante, é impossível, não vai conseguir, coisas assim. Agora, se você tiver potência dentro de si, você consegue tudo que você quer. Então, o 9 de paus, ele fala muito do que você é mais forte do que você imagina. Que você é mais capaz do que você que você tem que tentar com um pouco mais de coragem, de fé, ok? Virginianos, 7 de copas. 7 de copas fala de uma certa atenção para as ilusões, para os excessos, para as coisas que você precisa realmente dar atenção essa semana. Então essa semana tá falando que algumas coisas têm passado batido e você não tá olhando, né? Ou você tá achando que tá tudo bem quando na verdade não tá. Então é importante ter mais atenção, né? Essa carta fala muito de sonhos, fantasias, para também tomar cuidado para que as pessoas porque você não fique muito fora, né? Do lugar aí e as pessoas não te levem para um caminho de ilusões, né? Você acredite em algumas coisas que não são bem verdades, ou também está contando coisas que não são bem verdades. Então, aproveitar esse Mercúrio retrogradando em Virgem, os virginianos, para fazer uma reflexão da sua realidade. Com que você tem vivido a realidade? Ou você está criando uma realidade que não é bem legal, que só existe na sua cabeça? Ok? Cuidado com isso. E outra, às vezes a sua realidade, a realidade do outro são diferentes também. Não tenta impor isso. Às vezes pode rolar um conflito do diálogo ou do fazer. O que você está fazendo pode tocar a vida do outro de uma forma meio complicada, tá? Librianos, As de paus, ação, tá na hora de fazer. Não tem nem o que falar muito. É fazer e não pensar duas vezes, tá? É uma semana intensa, com bastante coisa. Talvez não vai conseguir organizar tudo, mas você precisa ter foco. Senão fica
num caos, tá? Escorpianos, que vem aqui, 2 de paus, ó, novas possibilidades. Se você não olhar para as novas possibilidades, não acreditar na sua capacidade de ver além, você vai ficar carregando, você vai ficar exausta. Claro que nesse lugar também o 2 de paus fala de ajuda, compartilhar, né? Troca, parceria, tem muita ajuda, muita coisa aí, mas você precisa provavelmente ter uma capacidade de liderança grande, não só para se autoliderar, mas talvez também para as pessoas à sua volta. Sagitarianos, 9 de espadas. 9 de espadas, sagitarianos, é importante que tenha essa lua nova, limpeza de crenças e pensamentos, porque pode estar tendo pensamentos muito negativos ou tristes, ou, né? Quando você se sabota, é porque você está acreditando em coisas e está criando obstáculos, coisas que não existem também. É só a sua mente que está conturbada, pode ter uma crise de ansiedade aí, né? Lembrando que a gente está Júpiter e Marte em Gêmeos, que isso faz um contraponto muito forte para Sagitário, né? Então pode sim ter ansiedades e coisas assim, pelo excesso de pensamentos, mas é importante meditar, é importante rever isso para não entrar no jogo da mente, tá? Capricornianos, a rainha de espadas. A rainha de espadas fala de muito poder, muita força, mas é aquele lugar de transformação também, não ficar mais, não dói mais, né? Assim, pensar que às vezes o que é só o passado, não existe mais esse passado. Como que você consegue reagir agora, no presente, né? Não ficar sendo sempre reativo àquilo que te aconteceu no passado, achando que aquilo pode acontecer de novo, né? Então a Rainha de Espadas, ela dá esse potencial de você cortar traumas, medos, coisas do seu passado para ter um potencial do presente de ação, de planejamento, organização, que é muito potencial mental, mas tem que ser usado de uma forma consciente, senão também você acaba se tornando muito autoritária, né? Uma pessoa muito difícil de lidar muitas vezes. Aquarianos, de Sol e Ascendente. A criança de espadas fala que os aquarianos estão muito no momento de soltar, relaxar, deixar as coisas acontecerem como tem que ser, tomar muito cuidado com o mental também, principalmente com a fala, para também não entrar naquele exemplo que eu dei no início lá de ficar só usando essa energia agora de uma forma muito pequena, né? Se deixar levar por coisinhas muito pequenininhas do dia a dia e não perceber o potencial dessa lua nova, o potencial gigante que tem nisso, de trazer novas ideias, de planejar novas coisas, de organizar mesmo a mente e para que você consiga então aproveitar bem esse Mercúrio retrógrado para ver as coisas com uma certa perspectiva também, né? Sem perder a leveza. E por último, piscianos, as de copas. Aqui temos questões muito emocionais, também abundância, tudo isso, mas novidades certamente virão com essa lua nova em Leão para os piscianos. No amor, no trabalho, mas como é que tá essa ebulição emocional? Tá transbordando? Cuidado com as paixões e com as ilusões também, mas no geral a As de Copas fala muito de um encontro com nossas emoções, nossos desejos, e vem um potencial de realização muito grande, ok? Bom, pessoal, é isso. Uma ótima semana para todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.